Olá pessoal, meu nome é Aline, eu sou formada em Física, sou professora do IMEF, do Instituto de Matemática, Estatística e Física, da FURG, Universidade Federal do Rio Grande. Leciono Física 1 e vou fazer vários vídeos para mostrar como que a gente resolve os exercícios de um dos livros didáticos que a gente utiliza em sala de aula, que é o Fundamentos de Física, do Halliday-Haske. Outros vídeos a gente vai ter também, trazendo alguns conceitos, detalhamentos importantes para o entendimento não só dos exercícios, mas de todo o conteúdo envolvido. Então, vamos começar com o primeiro capítulo do livro. Então, o primeiro exercício é basicamente uma aplicação de fórmulas. Mas mesmo ele sendo simples, ele é importante de se resolver para a gente entender alguns aspectos básicos que vão ser relevantes para quando a gente resolver exercícios um pouco mais complexos. Então vamos lá. A Terra tem a forma aproximada de uma esfera com 6,37 vezes 10 na 6 metros de raio. Determine a circunferência da Terra em quilômetros, a área da superfície da Terra em quilômetros quadrados, e o volume da Terra em quilômetros cúbicos. Então, aqui a gente tem uma esfera com um raio de 6,37 vezes 10 na 6 metros. Mas nós precisamos ver que equações a gente pode estar utilizando, que fórmulas a gente vai utilizar para resolver essas questões. No apêndice E do livro, ele traz algumas fórmulas matemáticas, das quais a gente vai ter que uma circunferência de raio R é 2πr, e uma esfera de raio R tem área de 4πr ao quadrado e volume de 4/3 de πr ao cubo. Então, analisando os nossos dados de entrada, na verdade a gente só tem um dado, né, que é o raio, que ele é de 6,37 vezes 10 na 6 metros. E se a gente prestar atenção, as nossas respostas têm que ser em quilômetros quadrados e quilômetros cúbicos, para responder as letras A, B e C, respectivamente. Então, vamos primeiro transformar esse raio que está em metros em quilômetros. Uma das possibilidades que a gente pode fazer é pegar a potência de 10, que é 10 na 6, e escrever ela como duas potências de 10, 10 na 3 vezes 10 na 3, de uma maneira que eu posso depois substituir este 10 na 3 aqui pelo prefixo do Sistema Internacional quilo, que significa 10 na 3. E aí eu vou ter 6,37 vezes 10 na 3 quilômetros. Eu posso também multiplicar esse raio por um fator que é igual a 1, que é o quilômetro sobre 10 na 3 metros. E aí eu posso simplificar o metro, e eu posso simplificar o 10 na 6, e eu vou ter como resultado o meu raio como 6,37 vezes 10 na 3 quilômetros. Escolhemos algumas equações, transformamos o nosso raio em metros. Então, agora nós vamos calcular a letra A. A nossa circunferência, 2π vezes o raio, nos dá, se a gente colocar numa calculadora, a gente vai ter 40.023,89 quilômetros. Mas aqui a gente tem muitos algarismos significativos. Como é que eu vou saber quantos algarismos significativos eu vou colocar na minha resposta? Eu vou olhar lá para os meus dados de entrada. Nos meus dados de entrada eu tenho um dado que ele me traz 3 algarismos significativos e uma potência de 10. Uma potência de 10 já na forma da notação científica. Eu não preciso trabalhar obrigatoriamente com a notação científica, mas eu vou ter que obedecer essa regra de seguir com os 3 algarismos significativos, porque isso vai estar relacionado à minha precisão de medida. Então, a minha letra A, eu vou ter como resposta 4,00 vezes 10 na 4 quilômetros. Para calcularmos a letra B, vamos utilizar a equação da área, 4πr ao quadrado. Já temos o nosso raio em quilômetros, então a gente só substitui esse valor aqui no lugar do R da equação. E a nossa área vai ser 4 vezes o π, vezes 6,37 vezes 10 na 3 quilômetros ao quadrado. Como resultado, eu vou ter 509.904.363,8 quilômetros quadrados. Novamente, eu tenho um número de algarismos significativos muito grandes. E nós vamos, então, arredondar esse número aqui. E vamos ter como resultado para a área de 5,10 vezes 10 na 8 quilômetros quadrados.
E na letra C do nosso exercício, nós vamos utilizar o volume de 4/3 de πr ao cubo. Então, o nosso volume vai ser 4 vezes π vezes 6,37 vezes 10 na 3 quilômetros ao cubo. E depois de todo esse produto aqui, eu divido por 3. E como resultado, eu vou ter 1,08269, um monte de algarismos significativos aqui, que não fazem parte da precisão da minha medida inicial. Então, a gente vai arredondar de novo. Aqui não preciso fazer nenhum acréscimo no 8, porque o número que eu tenho depois, ele é inferior a 5. E aí, então, meu volume ele vai ficar como 1,08 vezes 10 na 12 quilômetros cúbicos. E assim concluímos a resolução do primeiro exercício.